Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 6, Deus é Amor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Encher-se do Espírito para a vida conjugal. Sábado, ler com oração, Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O objetivo do casamento é a edificação da igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o modelo que os maridos devem seguir. Não basta exigir submissão da esposa, visando ao benefício próprio, mas é necessário amá-la a ponto de entregar-se por ela. Talvez você, marido, tenha o hábito de reclamar das roupas, da comida, da organização da casa. Isso revela seu desejo de ser o centro do casamento. Mas lembre-se de que amar é entregar-se, é doar-se. E esse amor não advém de ensinamentos provenientes de eventos de casais, mas do fluir do rio da graça. Louvado seja o Senhor. Por isso já ressaltamos anteriormente a necessidade de marido e mulher mergulharem no rio da graça, proclamando a palavra um ao outro e se enchendo do Espírito. Dessa maneira haverá realidade do que está escrito em Efésios. A mulher se submeterá ao marido e ele se entregará por ela. Capítulo 5, versículos 24 e 25. Maridos, vivam a vida conjugal com discernimento. 1 Pedro 3,7. A função da esposa é auxiliar seu marido no cumprimento da vontade de Deus. Por isso, ela não deve ser tratada como escrava ou como uma empregada. O Senhor conferiu à mulher atributos que o homem não possui. Certa vez morei numa república de estudantes composta apenas de homens para dividir as despesas. A casa estava sempre desorganizada. Não havia aquela sensação de lar. Mas se ali houvesse uma mulher, tudo seria diferente. Por ter uma percepção mais aguçada, a mulher consegue ver as coisas que o homem não percebe e é mais caprichosa. O homem é mais objetivo, é tão concentrado que precisa da mulher para cuidar dos detalhes. Deus os criou assim. Portanto, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Diante disso, marido, tenha consideração com sua esposa. Já as mulheres, por mais que lutem por igualdade, precisam perceber que Deus as criou como a parte mais frágil, como está escrito em 1 Pedro 3, versículo 7, parte A. Mas isso não pode ser usado pelos homens como pretexto para dominá-las. O marido não pode tratar a esposa como escrava só por ser o provedor do lar. Antes deve amá-la e cuidar dela. Lembre-se de que esta foi a mulher que o Senhor lhe deu para auxiliá-lo em seu serviço. Logo, trate-a com dignidade, pois vocês são herdeiros da mesma graça. Marido e mulher precisam ter um viver de oração por meio da imersão na palavra profética. Esse viver garantirá a entrada de ambos no reino. Cristo amou a igreja, Efésios 5:25, e se entregou por ela ao morrer na cruz, mas ele ressuscitou e se tornou o Espírito. Hoje, por meio da palavra profética, Cristo introduz na igreja os elementos da natureza divina. Assim, a palavra é um veículo que traz a graça e a verdade. Por meio dela, a vida santa de Deus é introduzida em nós. Por exemplo, o sangue que circula em nossas veias e artérias atua como veículo. Quando você toma o café da manhã, o alimento passa pela digestão no estômago e vai para os intestinos, a fim de ser absorvido. Já os pulmões suprem o oxigênio do ar que respiramos. O sangue leva os nutrientes e o oxigênio para as células do corpo. Sendo assim, as células anseiam pela chegada do sangue com nutrientes e oxigênio. Da mesma forma, precisamos ser ávidos pela palavra. Quando adotamos uma alimentação saudável,
Em nosso metabolismo, as células saturadas de alimentos pouco nutritivos são substituídas por outras. Da mesma maneira, Cristo santifica sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Ele remove todos os elementos da dieta ruim que ingerimos ao longo dos anos e insere a natureza santa de Deus por meio do rio da graça. Consequentemente, os atributos divinos e as virtudes humanas de Cristo são infundidos em nós. Cristo faz tudo isso para apresentar a Deus uma igreja gloriosa. Efésios capítulo 5, versículo 27. O livro de Jeremias nos mostra como proceder ao receber a palavra. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior. Porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Jeremias 15:16, versão King James atualizada. Ao ouvir a palavra, coma cada frase para dela extrair os nutrientes e o oxigênio divinos. Isso garantirá a felicidade do casamento, pois Cristo será o cabeça desse relacionamento. O foco do casamento não deve ser na felicidade e no bem-estar do casal, mas sim no cumprimento da vontade de Deus. Cristo veio à terra para fazer a vontade do Pai. O homem foi criado para ser encabeçado por Cristo a fim de fazer a vontade de Deus. E a mulher foi dada ao homem para juntos cumprirem o propósito de Deus. Portanto, a vida conjugal não é um fim em si mesma, mas visa ao cumprimento da vontade do Senhor, que é a edificação da igreja. O resultado da obra de Cristo será uma igreja gloriosa, sem mancha, pois foi lavada pela água da palavra. Pergunta de hoje: o que devemos fazer para ter um casamento pleno e feliz? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.